Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. Amém? A palavra diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenham compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Essa passagem bíblica me chamou a atenção essa semana e eu fiquei meditando nela, no carro, em casa, e não saía da minha cabeça. Eu falei: eu vou ter que falar essa palavra, levar esse versículo para a igreja no culto dos homens. O presbítero Vinícius me deu essa honra de dirigir o culto hoje. E o que me chama a atenção, aqui na igreja, graças a Deus, muitos homens já subiram a montanha, né, os legendários, e já tem uma turma aí preparada, inclusive Renan aqui, Gabriel, eu, os 3 inclusive que estão neste momento aqui, né, estão cotados aí para subir a próxima. Se tudo der certo, já na primeira do ano eu vou, vai depender de qual mês vai ser, né, que o meu bebê vai nascer ali em abril, mas eu, independente disso, eu vou. E um sentimento que antes era de desconfiança, subir a montanha, hoje é um sentimento de desejo. O que antes era motivo de piada, hoje é motivo de dar glória a Deus. E graças a Deus, Deus tem mudado. Igor está ali em cima, ali foi o primeiro, né, Igor? Foi o que mais ouviu, provavelmente, né, Igor? O que mais foi o mais zoado. Mas que Deus abençoe sua vida, varão. E tenho certeza que muitos tiveram um milagre e Deus começou usando você aqui dentro dessa igreja, amém? E eu chamo a atenção dos irmãos porque através dos testemunhos, através de pregações de alguns que foram também, nós percebemos e cremos que o milagre aconteceu naquela montanha, que o milagre de cada um que subiu ali em cima chegou na vida de cada um, na família, na casa. Mas eu quero perguntar a vocês, o que vocês fizeram com o milagre que vocês receberam na montanha? Às vezes não foi na montanha. O meu milagre do ano até então, espero que tenha mais milagres esse ano, o meu milagre foi no retiro dos jovens casais. A mudança da minha vida. Nós temos aqui toda a primeira segunda-feira do mês, né, reunião dos homens, e são momentos especiais, e esse mês foi um mês muito mais especial, porque através de algumas situações, de um milagre que aconteceu na minha vida, lá no retiro dos jovens casais, esse reunião dos homens, hein, Igor, foi bênção. A gente não pode ficar comentando o que fica no saguão, o que aconteceu no saguão fica no saguão, né? Então eu quero trazer para vocês essa questão, essa reflexão no sentido de o que você fez com o seu milagre. Durou quanto tempo? A mudança de vida na sua vida durou uma semana? Você foi como um dos 9 que recebeu a bênção e saiu para viver a sua vida? Ou você foi igual aquele que voltou e agradeceu a Jesus? Às vezes nós ficamos preocupados, né, quando nós recebemos a nossa bênção, o nosso milagre, e a gente quer fazer aquilo que a gente quer, né, o nosso desejo. Agora eu vou realizar os meus sonhos. Mas os seus sonhos estão realizados, estão de acordo com os sonhos de Deus?
Você quer viver o seu sonho ou o sonho de Deus na sua vida? Mas quando criança, eu tinha uns sonhos, alguns até meio complicados, cara. Um dos meus sonhos, eu não sei porquê, mas era ser lixeiro. Eu passava lixeiro na rua, eu quero ser aquele cara lá, o que fica lá, ó, descendo do caminhão, pegando lixo e jogando dentro do caminhão. É coisa de criança, mas eu tinha esses sonhos. E o outro era ser jogador de futebol. E graças a Deus que eu não fui, porque hoje na semifinal lá no futebol, hoje cedo, meu time tomou de 8-0. E eu sou zagueiro. Perdemos de 8-0. Mas vamos ver se os irmãos estão espertos aí. Pelo menos o meu gol eu fiz. Contra. Fiz um gol contra lá, rapaz. A bola bateu em mim, entrou lá e os caras falaram que foi gol meu. Eu falei, 8-0, mas eu fiz o meu gol aqui, ninguém pode reclamar. O importante é eu fazer, né? É isso. Mas é importante nós vivermos aquilo que eu falei, o nosso sonho ou o sonho de Deus. Que nós possamos lembrar que nós precisamos viver os sonhos de Deus. Eduardo, como que eu posso, assim como esse homem que voltou e agradeceu a Deus, o pastor Adilson, ele tem nos ensinado culto após culto, dia após dia, sobre ter agenda com Deus. Acordar cedo, falar com Deus, ler a palavra, buscar o entendimento, sabedoria de Deus. Eu sei que é difícil. Eu vou falar uma coisa aqui, não para desanimar vocês, mas para vocês ficarem espertos, porque mais difícil do que você levantar cedo para orar, é você manter acordado depois que você ajoelha. Porque você ajoelhou, meu irmão, não fecha o olho para orar não, ora de olho aberto, porque não foi nenhuma nem duas vezes essa semana aí que eu dei uma pescada lá de uns 2-3 minutos pelo menos. Mas que nós possamos entender, compreender, que nós devemos buscar a Deus. Tem um homem aqui nessa igreja de Deus, que tem nos ensinado, que tem nos dado caminho correto, um caminho até, não sei se eu posso dizer mais fácil, de repente sim, porque é algo que já vem muito pronto, muito preparado, só para a gente tomar atitude mesmo e começar a fazer. Amém? Que Deus possa trabalhar no coração de cada um de nós, para que nós possamos ser gratos a Ele e continuar buscando Ele todos os dias. Amém? Gostaria de chamar o varão Jefferson aqui para dar um testemunho para a gente. A paz, meus irmãos. O meu testemunho hoje é de crescimento espiritual e religioso. Eu passei 9 meses da minha vida trabalhando 36 horas e passando apenas 12 horas em casa com a minha família. Lá no início dessa jornada, o pastor Adilson disse para mim, rapaz, é muita coisa. Está na escola, lembra, pastor? Vamos com calma, e o tempo de Deus. E, como eu disse aqui no outro testemunho, eu não era um cara com vínculos com Deus. Eu tinha minha fé, minha devoção, mas não procurava, não tinha vínculos. E há um ano e 6 meses que a gente está tendo convívio com vocês aqui na AD, na Goiabeiras, eu venho aprendendo, venho buscando. A experiência com Legendários foi fascinante, um despertar maravilhoso para a minha espiritualidade, para a minha fé. E antes um pouquinho de subir o top, eu desisti de fazer as 36 horas por 12. Não me liberaram, me questionaram, falei, não, tudo bem, se eu tenho que decidir se é ficar ou ir, eu vou. E fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito. Hoje, as pessoas que trabalhavam comigo, você está com uma face diferente. E as pessoas que mais perceberam a minha renovação e a minha transformação foi a minha família. Aquele cara que não viria aqui um sábado para um culto dos homens, ficou lá atrás. Hoje eu tenho desejo, vontade. Há um tempo atrás, essa hora eu estaria já preocupado, preparando a escala da semana inteirinha. E hoje minha preocupação foi, às 4 eu vou para a igreja. E foi a melhor opção que eu tive, a minha melhor escolha, a minha escolha de vida. Hoje eu posso dizer que eu posso criar o meu filho com outra mente, com outra visão. A minha família, do Legendários para cá,
sem briga, sem intriga. Como foi transformadora a minha vida. E eu acredito que só está começando. Obrigado pela oportunidade, irmão. Irmão, só dar um testemunho rápido também, aproveitando, que é sobre Legendários também, e também sobre o Retiro, que foi testemunhado aqui também. Eu tenho que confessar que eu era da turma dos caçoadores no começo, e aí veio aquele culto, quando teve o retorno dos Legendários, todo mundo começou a testemunhar aqui. Eu sempre tive no meu coração que o Evangelho é sobre, principalmente, não só sobre a soteriologia, né, sobre o plano de salvação, mas transformação de vida. Não existe homem que receba Jesus, que receba o Espírito Santo de Deus, que não é transformado. Verdadeiramente se recebe o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, Jesus, ele nos chama como a gente está, mas a partir do momento que eu entrego o meu coração, ele começa a fazer transformação de vida. E a gente testemunha milagres, vive milagres. E aí, quando eu comecei a ouvir aqueles testemunhos, meu coração começou a queimar, a encher, eu comecei a chorar junto com os irmãos ali a cada testemunho. E meu coração já foi amolecendo. E aquele culto terminou com o Paulinho falando que ia pagar minha inscrição também, já me doando tempo. Eu falei, cara, que maravilhoso, né? Então, se eu entendo que o Evangelho é transformação de vida, eu vi todos esses homens voltar de lá transformados, é Evangelho puro. Nada mais é que Evangelho puro essa montanha, né? E aí Deus já começou a fazer uma obra na minha vida ali. Só que eu tinha, graças a Deus, no retiro eu fui liberto, um vício de jogar videogame. Mas não era aquele negócio de jogar o tempo todo, né? Eu, recentemente, depois que eu casei, começou a ser só final de semana, né? A rotina do homem muda. Mas ainda assim, mesmo eu entendendo ali na minha concepção humana, né? Limitado, que não, se eu jogar só final de semana, tudo bem. Ainda estava tirando algum tempo com a minha esposa, ainda estava tirando algum tempo meu com Deus. E aí, lá no retiro, Deus começou a falar isso forte no meu coração. Eu virei para a Raíssa e falei, amor, eu vou parar de jogar videogame. Ela, meu Deus, que milagre, maravilha. Eu falei, pois é. E foi o primeiro retiro que eu fui. Eu nunca tinha ido a retiros também. E aí, o primeiro que eu fui, eu falei, cara, se eu soubesse, já tinha ido antes em retiro. Olha, é maravilhoso. Só que aí teve outra coisa também. E a outra, eu fiquei até triste. Porque aí, Fran contando, não, que eu acordo ali 4h40 para fazer o discipulado. Aí Deus, você também vai ter que acordar cedo. 5 horas da manhã. Aí o Fran, por que você foi falar isso, cara? Por que foi sentar aqui perto de você agora? Deus acabou de colocar isso no meu coração também. E eu tenho uma rotina, uma rotina que era de acordar entre 6 e 7, um horário aleatório entre 6 e 7. Eu falei, cara, vai ser difícil. Fiquei triste lá. Falei, vai ser difícil, como que eu vou fazer isso? Espírito Santo de Deus me ajuda, me força. E aí eu experimentei algo parecido com o que eu acho que vai ser na montanha. E eu, naquele domingo, eu orei quebrantado, falei, Deus, eu quero obedecer, eu não quero falhar, eu quero que o Senhor coloque isso no meu coração. Eu sei que vai ser só através do Espírito Santo de Deus, porque sozinho eu não tenho força. E aí chegou a segunda, coloquei para despertar às 5, acordei e fiz. Aí foi indo a terça, aí na quinta que eu deixei o celular em outro cômodo, e eu falhei, eu fiquei triste. Aí eu falei, caraca, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito esse negócio antes. Passou a ser uma terapia. Eu falei, caramba, eu achando que eu não ia conseguir. Além de eu acordar, foi um negócio gostoso. E aí eu tenho que tomar cuidado para não acordar e já ir orar, porque senão dorme mesmo. Aí eu acordo, eu já vou direto para fazer ali, peço o Espírito Santo de Deus porque eu sei que eu não estou de manhã, de madrugada, ninguém está no seu pleno intelecto. Eu falo, não, é o momento melhor para fazer, porque você não está no seu pleno intelecto, é o Espírito Santo de Deus ali. E eu experimentei algo que é maravilhoso, pastor. O senhor foi, cara, se eu soubesse, tinha começado isso antes, o pastor estava certo, tem que ser de manhã, tem que ser às 5, acordar às 5. E foi maravilhoso, passou a ser uma terapia, assim, tanto que até no dia que Raíssa acordou comigo, eu fiquei meio triste, que eu falei, não, é o momento que eu tenho sozinho ali, é um momento de paz, né, um momento é uma terapia mesmo. E eu fiquei maravilhado, que eu achei que eu ia falhar, que eu não ia conseguir, e foi um negócio gostoso, que eu sei que foi só a Espírito Santo de Deus, não sou eu que tenho força para acordar às 5 da manhã, não, e mais ou menos eu acredito que assim que vai ser a montanha. É um negócio que não depende das nossas forças, é o Espírito Santo de Deus mesmo. E eu agradeço a oportunidade, Quanto. Amém, glória a Deus. Pastor, eu sei que eu deixei pouco tempo o senhor que gosta de usar bastante da palavra, do tempo. Eu não vou orar pelo senhor, porque é o senhor que tem que orar por mim. Aleluia. Eu estou com a versão, varão, NVT, nova versão transformadora. E dá de fazer um zoom nessa Bíblia aqui? Está ali, varão? Essa Bíblia aqui é a Bíblia específica
uma linguagem, um comentário voltadas para homens. Ok? Ela é Bíblia de Estudo, Desafios de Todo Homem. É uma Bíblia que não é para você usar diariamente, não. Eu comprei ela por causa dos legendários, tem até uma montanha aqui, mas não é dos legendários, tá? E ela ficou até porque meio que pegou água também lá na mochila, enfim. Queridos, hoje foi-me dada a oportunidade, né? Não era eu que ia pregar aqui, e o pessoal teve que viajar, e aí me convidaram, falaram: pastor, já tentamos várias pessoas, e eu falei: não, tudo bem, eu vou lá. E eu quero reforçar uma mensagem que nós estamos aí falando aí há quase um ano, começamos, é a respeito de ágatos, né? E eu estou sempre trazendo mais conteúdo, e esse mês de novembro eu busquei também falar da nossa companheira, né? Da mulher Ezer, que é a ajudadora. Porém, essa semana que eu ia falar da mulher, nós tivemos mudança, queridos, aqui na igreja. Nós estamos em fase de mudança de culto de manhã, à noite, né? Então amanhã nós temos a ceia do Senhor, vamos realizar a primeira ceia às 10 horas da manhã e a segunda à noite às 18 horas da manhã. E ceia é um culto que envolve aí no mínimo 25 pessoas. Então, queridos, nós estaremos aí nessa experiência, conversando também apurando agora o painel, né? Nós estamos trazendo, né, uma nova ferramenta de trabalho. E eu quero falar a respeito do que é homens forjados, né? Homens forjados, ágatos. Toda vez que a gente vê com intelecto, queridos, a nossa mente, o nosso, vamos colocar assim, tirocínio, não sei como é que fala, o nosso raciocínio rápido, ele já nos leva a ter uma pré-concepção, né, ou uma concepção de algo do mundo. Mas homens ágatos homens separados, homens consagrados, homens de fé. E a fé, queridos, ela é um processo. A fé é uma forja, é um confronto. A fé é quando você é forjado. Caso contrário, você fica igual aquele marinheiro que é só treinado na sala de aula e não vai para o mar e não enfrenta mar com tempestade. É aquele marinheiro que não sabe lidar com a sua chamada. Queridos, que tipo de cenário eu coloquei aqui você imagina ser homens forjados? Eu acredito que na sua mente você já está pensando os legendários que ele passa ali na processo ali da montanha, mas nós temos
duas situações a comentar: um ambiente de batalha e um ambiente de reflexão. Então, Ágatos, eu coloquei aqui, o ambiente de batalha é aquele homem, não precisa ir lá, tá? Por enquanto, que está ali em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 a 19, que é o homem que ele sabe da guerra espiritual. Ele é um homem que não é mais menino. Ele é um homem, sabe que ser crente, ser cristão, ele tem um inimigo. E um inimigo espiritual. É um homem que conhece a sua ferramenta espiritual. É um homem que conhece os ambientes das batalhas espirituais. Esse é um homem forjado na batalha, né? Viemos comentando a respeito desse homem já há quase um ano aí. E o homem de fé, o Ágatos, aquele homem de fé, é um homem que está lá em Atos, também não precisa ir, por enquanto, Atos capítulo 6, né, versículo 3, né, aqueles homens que são separados. A primeira igreja, ela tinha algumas necessidades. Então, eles escolheram 7 homens, né? Homens que de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens com sabedorias. Então, nós temos aqui dentro da igreja homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Mas esse Ágatos é um patamar acima. Além de ser homens que dá testemunho, eles são homens diferenciados. Você bate o olho, você fala, esse é um homem diferenciado. Mas o que caracteriza esse homem? É Atos capítulo 6, verso 4. É um homem consagrado à oração. É um homem dedicado à palavra de Deus. Eu tenho visto, querido, nessas 3 décadas, que tem muita gente que fala assim, essa semana eu vou me consagrar. O que você vai fazer? E eu tenho comentado isso. Eu vou deixar de tomar o café. É minha consagração, eu vou deixar de tomar café. Outro, eu vou deixar de tomar Coca-Cola, refrigerante. Queridos, infelizmente, não tem nada a ver com consagração isso. O diabo, será que na sua ingenuidade, o diabo fala assim, eu não vou atentar ao Igor, porque essa semana, ele não está tomando um cafezinho. Parece coisa de criança, né? Mas acontece. Consagração, oração, é quando você se aparta de tanta coisa. Você entra no seu quarto, fecha a porta, larga essa porcaria aqui, você está entendendo? Isso aí é consagrar. Eu vou, como disse o Gabriel aqui, eu quero ficar sozinho. E não é muito. Não é muito. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou consagrar o dia todo. Não vai. Por quê? A consagração é uma separação. Você vai separar do seu problema. Você vai sintonizar com Deus. E a primeira coisa que Jesus nos ensinou, quando eu separo, quando eu tiro um momento para separar com Deus, Pai nosso que está no céu,
santificado seja o vosso nome. Então, a primeira coisa, eu vou ter que olhar para o céu e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E a palavra? A palavra, quando eu sou um ágatos, um homem diferenciado, eu sou um guerreiro. E você já viu algum guerreiro que não sabe nocautear o seu inimigo? Só tem uma ferramenta na Bíblia inteira que Deus deixou disponível para o homem. Não deixou para anjo, não deixou para o homem. A sua palavra. Está aqui. Então, esse é a diferença. Ágatos é um homem diferenciado, ele consagra e ele sabe usar a espada, porque na batalha, lá em Efésios 6, 10 a 19, todas as armas são de defesa: escudo, capacete, couraça, cinto, bota. Mas a espada é a palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam que esses dois tipos de ágatos a gente vem falando. Mas hoje eu vou trazer para vocês um homem que eu considero ele como um homem diferenciado. Um fariseu. Eu tenho alguns exemplos na Bíblia de fariseu. E quando você ouve falar de fariseu, aí vem na sua mente raça de víbora. Esse é um fariseu. Esse é um religioso. Esse não vale um pique ruído. Esse não sei o quê. Esse é aquilo. Mas, queridos, o fariseu, ele era um grupo de religiosos extremamente comprometido com as escrituras sagradas. Eram líderes. Como homem, tinha aquelas pessoas que foram se corrompendo, mas tinham homens muito preparados, e a Bíblia fala de alguns, e eu vou falar de um aqui hoje. João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Querido, quando uma pessoa está sem mensagem, a gente aqui no ambiente de assembleano, convida alguém, né? Ele corre para Salmos, porque ali já está preparada a mensagem, ou ele vai para o Evangelho de Marcos, que é tudo sucinto. Agora, quando uma pessoa ousa ministrar sobre o Evangelho de João, ela está querendo que vocês e que ela entra num campo espiritual bem forte, porque o livro de João, ele não é um livro, porque todos os evangelhos, os livros, você pega Mateus, tem uma linhagem para falar como que Jesus, né? Aí você pega Lucas, é escrito para um determinada autoridade. Aí você pega Marcos, foi escrito para as pessoas que estavam sofrendo e tal. João, ele já entra, o verbo se tornou, ele já entra falando da revelação de Deus, falando de Jesus. Não tem. E no capítulo 3 do Evangelho de João,
é um dos ensinamentos mais profundos. Coloca aí antes disso, 3,16. É o versículo do Novo Testamento, amados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o capítulo 3, nós percebemos que tem algo que nós precisamos extrair dele. 3:20. Deixa eu pegar aqui. Põe 3:30 aí para mim. Ele deve se tornar cada vez maior, e eu cada vez menor. 3, acho que é o 27. O homem não pode receber coisa alguma a menos que seja dada do céu. Então, eu tenho que prestar atenção nesse capítulo 3 de João. Querido, a sua vitória, a sua prosperidade não está no seu intelecto, não está na sua mão, não está na sua competência, nos seus amigos, no seu relacionamento. Ela vem do céu. E toda a Bíblia, ela diz que Deus é Jeová Jiré, Deus da providência. E eu sou o sacerdote do meu lar, o provedor do meu lar. Então, amados, eu preciso ministrar esse capítulo 3 para vocês do Evangelho de João, mostrando na figura de um homem chamado, de um ágatos, um homem chamado Nicodemos. João 3, 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Opa, ele é um fariseu. Mas ele é um fariseu convicto naquilo que o Saulo era. Amém? Líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, significa mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Congela aí, deixa aqui. Se eu for pegar este versículo aqui como história, como conhecimento intelectual, não vai acontecer nada aqui comigo hoje, nem com você. Agora, se você entrar na mensagem, se você entrar na dificuldade que Nicodemos tinha, embora exímio conhecedor da palavra, aqui está a chave, queridos. Aqui está a sua dificuldade, a minha dificuldade, está a dificuldade de qualquer criatura. É entender exatamente esse versículo 2. Ele conhecia as Escrituras,
e ele vai ao encontro de Jesus. Muitas pessoas chegam aqui, não, eu sou filho, minha mãe é da Assembleia, meu pai é pastor, não, eu estou aqui há muito tempo. Não tem nada a ver com isso. Nada. Esse homem, embora ele fosse fariseu, embora ele fosse líder, algumas versões diz que ele é um príncipe, era um homem muito importante. Ele larga tudo, e é por isso que eu sou apaixonado nesse capítulo 3, para mim é uma das conversões mais tremendas da Bíblia. São de dois fariseus, dele e de Saulo, certo? Porque eles tinham tudo para não se converter. Porque o fariseu, amado, o judeu, não é o brasileiro. O judeu passou 2000 anos sem ter uma pátria. 1949, com a morte de Jesus, derrubaram o templo lá, não sei o que, passou 1949 anos sem pátria. Mas bastou um brasileiro lá reconhecer eles entraram. Então, ninguém engana o judeu. Não é qualquer pessoa que vai chegar e falar assim, olha, vocês não são povo de Deus. Fora, sem pátria, eles foram espalhados para o mundo inteiro. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. Acabou com os judeus? Quem são os homens mais ricos do mundo? Judeu. Aonde está a riqueza da Inglaterra? Na mão do judeu. Aonde está a riqueza dos Estados Unidos? Ilha Mahatma ali é de judeu, queridos. Então, o judeu, o sacerdote, o fariseu, aquele homem, ele vai ao encontro de um jovem rabi, lá de Nazaré. Então, para ele estava quebrando muitos paradigmas, mas ele disse, olha, eu estou vindo aqui, porque eu sei que Deus enviou o Senhor. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então tem dois tipos de fariseu, o que ia atrás de Jesus querendo matar ele, e tinha outros que disse, opa, peraí, esse homem tem algo diferente. Então, queridos, aqui está o problema, o primeiro passo na sua vida cristã. Hoje, qual é a mensagem? Ágatos, homens forjados. Não adianta eu subir montanha, não adianta eu vir para cá, não adianta nada, se eu não tiver esse encontro com Jesus Cristo. A montanha me ajuda? Ajuda. A igreja ajuda, ajuda. Mas você e eu precisamos ter esse encontro com Jesus. Os fariseus, eles acreditavam no sobrenatural. Muitas pessoas adentram a igreja por causa de uma dor. É um filho que está morrendo, é uma mulher que entrou aí desesperada porque o marido largou dela. Enfim, nós temos muitos motivos para a pessoa chegar na igreja. E elas querem resolver o seu problema. E a igreja tem falhado, porque a pessoa chega com uma bicicleta e a igreja promete
um Fiat 147 para ela, depois um não sei o que, e tal, e ela vai passando anos na igreja, mas não ofereceu, ou não mostrou, ou não ensinou, ou não forjou essa pessoa a ter um encontro com Jesus. Verso 3, varão. Jesus, queridos, não tem nenhuma pessoa que pode dizer, falar assim, ai, eu não tive encontro com Jesus porque não sei o que, por causa disso, ficar cheio de mimimi. Não, porque o dia que você falar com Jesus, aquela mulher, próximo capítulo, lá do poço, Jesus já olhou para ela e falou, você tem 5 maridos. Ele vai no problema, ele é cirúrgico, não rodeia, ele é Deus. Quando Nicodemos chegou, ele chegou com a vestimenta dele, de príncipe, ele chegou com o título dele, ele chegou, e é isso que muitas pessoas cometem esse erro. Daquela porta para lá, você pode ser o que você... Lá, aqui dentro, você vai conversar com Jesus, não, nada, seu anel, seu título, a sua situação, não vale nada. Jesus respondeu para ele, nossa, o senhor é um príncipe, que privilégio está recebendo o senhor? Não. Eu lhe digo a verdade. Ei, peraí. Nicodemos estava estudando a mentira? Ele era exímio, conhecedor da palavra. Mas aonde Jesus foi nele? Você precisa saber da verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Gente, como é que Jesus desmonta tudo que Nicodemos tinha até esse exato momento de conversar com Jesus? Numa só frase. Você é cego. Você precisa. Se você quer o reino de Deus, precisa ter uma mudança em você. Então tem pessoas que adentram a igreja, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, não muda. Continua sendo a mesma pessoa. Teve encontro com Deus? Paul Walsh, 1997. Eu vi um vídeo dele. Congresso dos Jovens da Batista nos Estados Unidos. Ele era missionário na Colômbia, algum lugar aqui da América do Sul. Aí ele foi para ministrar. Ele atrasou 10 minutos, de propósito. Aí todo mundo lá conversando, tal, não sei o que, os organizadores. Aí ele chegou. Pô, vocês me perdoam, me desculpa. Cansado. Aí todo mundo ficou olhando. Hoje ele já está mais, ancião. Mas naquela época, ele era bem novo. Eu me atrasei porque eu estava vindo para cá
e furou o pneu do meu carro. Aí eu fui trocar o meu carro, o pneu, autopista dos Estados Unidos. Aí o parafuso rolou, e eu fui pegar o parafuso. Vi uma Scania, e me pegou, me levou 15, 20 metros. Eu fiquei meio desatordoado, até eu me recuperar meus sentidos. Aí eu voltei para trocar o pneu. Todo mundo ficou olhando. Aí ele falou assim: por que vocês estão admirados? Vocês acham que eu estou mentindo? Eu vou pregar aqui para jovem que vai sair daqui e vai para o motel. Eu vou pregar aqui para jovem que vai sair daqui e vai tomar todas. E dizem que teve um encontro genuíno com Deus. Queridos, é o mesmo que eu encontrar com uma Scania a 120, 130 por hora, carregada, Britem lá, sei lá o que, passar por cima de mim e eu continuar a mesma pessoa. O pior. A quem vocês querem enganar? Ele falou. Eu me atrasei de propósito, graças a Deus não encontrei com Scania nenhum, mas encontrei com Jesus Cristo. Aí ele deu o testemunho dele. Quem eu era, e quem eu sou, e quem é você. Jesus na frente da minha vida. Então, o que eu estou ministrando aqui, João capítulo 3, quem não nascer de novo, não verá, querido, nem o reino de Deus, quanto mais entrar. E eu sempre falo, que ser crente é andar de joelho. O que é andar de joelho? Consagrar em oração, viver uma vida, porque andar de joelho não tem como você andar rápido. Andar de joelho é depender de Deus, em oração, tudo que eu faço dependo de Deus, a aprovação dEle, e desejo o céu, o meu destino é o céu. Há muitas pessoas que acham que ser cristão é ter paixão, é aquele amor vassalador, que depois que você conhece a sua esposa, depois que você curtiu essa, fala: ah não, hoje acabou. Não, ser cristão não é o início, mas é o teu destino. E o ponto de partida, não importa se demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa o dia que você vai ter um encontro genuíno com Deus, você pode ter instantaneamente. Aí você começa num processo, que eu vou ministrar aqui, que significa forjado. Forjado. Mas não é por homem, não é por sistema, é por Deus. Então, Jesus diz para ele assim, confronta ele de cara. Forja aquele homem. Aonde está a sua convicção? Aonde está a sua segurança? Verso 4: como pode um homem velho nascer de novo? Gente, aquele homem que conhecia as Escrituras, propõe um diálogo com Jesus, Jesus dá uma revertida nele, e agora ele desmonta e diz: eu não me conheço. E por que ele não foi embora? Porque ele não zangou com Jesus e disse: ô moleque, olha para mim, eu sou um ancião,
você é um jovem, me respeita, eu sou um líder. Não, ele viu a autoridade de Deus naquele jovem mestre. Ele chegou e chamou Jesus de mestre. Olha, o Senhor é um mestre, mas eu também sou um mestre. Jesus falou, não, você é cego. Se Nicodemos é cego, imagina você, Michel. Imagina eu. Então, a partir do momento que eu me aproximo de Jesus, eu tenho que entender que minha vida, de agora em diante, depende dele. Porque se eu não me render a ele, não tive um encontro com Jesus. Eu estou tapeando, eu estou sendo um religioso, um frequentador de culto, né? Isso é forjado. Então, Nicodemo disse, não estou entendendo, como eu posso nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Você precisa se converter. Você precisa se converter. Eu preciso me converter todos os dias. É o processo da santificação. Mas precisa ter um início. E quando ele chega e fala assim, ei, eu já sou homem. O nascimento natural, todos nós tivemos. Cada um de nós. Quem foi o responsável? Tudo menos você. Seu pai teve um relacionamento com sua mãe. Deus fertilizou lá, certinho, e você tinha uns 100 cromossomos lá, não sei como que era para você vencer, é isso? Espermatozoide lá, né? Hã? Pois é, milhões. Então, se você está aqui hoje, é porque você é um vencedor, você venceu a primeira batalha sua. Você chegou no óvulo, na frente de milhões e milhões e milhões de... Mas o fato de eu chegar no óvulo, eu já nasci, eu estou sendo fecundado. Eu sei esse processo. Eu e a Fátima perdemos 5 crianças, com diversos tipos, meses, e o último prematuro, nasceu prematuro e morreu, 5. Então quando falava para mim de nascimento de criança, eu entrava em choque, em pânico. E é por isso que muitas pessoas aqui falam que, não, pode tirar lá no feto que não gerou vida. Mentira do cão. A partir do momento que já está no negócio, já tem uma vida ali. Agora, o processo, eu quero que vocês entendam, o processo de nascimento não é avacalhado não, amados. Você venceu uma luta para chegar no óvulo. Lá, você venceu uma série de situações para chegar, acho que é 39 semanas, né? Você que está mais aí, que é bom para fazer filho aí, quantos? 38, 39 semanas, né?
Tem pessoas que não chegam a isso. Sai. Paulinho mesmo ele, imagina eu e a Fátima. O Paulinho era para chegar na segunda ou terceira semana de janeiro. Aí estoura a bolsa. Dia 21 de dezembro. E Paulinho sempre briga com a Fátima, porque ele é do ano 92. Não importa se você está na última semana 92, você é do ano 92. Então todos os caras eram maior que ele. Entendeu? Ele tinha que ser doido. Aí ele fala: mãe, por que você não esperou uma semana? Quando a Fátima foi ter o Paulinho, ela entortou tudo. Ela entrou num colapso emocional. Torceu tudo. Ela entrou, né? Ela pegou a criança e o que passou na cabeça dela? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho. Ela disse: eu vou perder esse aqui. E ela entortou. E eu, numa daqueles negócios, né, a mulher fazendo massagem nela, eu fui brincar com ela, acabei entortando também. Mas eu fiquei poucos dias, ela ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses lá fazendo fisioterapia. Tamanho era o estresse do que é um nascimento. Tem pessoas que não valorizam. Não valoriza o seu encontro com Jesus. Acha que é banal. Eu encontrei com Jesus, mas Jesus que precisa de mim. Eu não preciso mudar. Eu sou Nicodemos, eu conheço a palavra, eu sou um príncipe, eu sou um homem respeitado. Nicodemos era um homem respeitado, digno. A palavra dele tinha, tanto é que ele aparece 2 ou 3 vezes nas escrituras. Agora, a missão de Nicodemos foi depois que Jesus estava morto, crucificado. Junto com José de Arimateia lá, ele vai lá pegar o corpo de Jesus. Ele teve autoridade junto com ele, falando: não, daqui esse homem não cometeu nada, vamos enterrar ele, pelo menos, porque quem era colocado no madeira era indigno, era jogado lá como indigente. Não, esse homem merece. Então Nicodemos, ele foi uma das conversões mais, todos os discípulos com medo, povo escondendo, e ele se prontificou e foi lá e pegou o corpo de Jesus. O Sinédrio sabia que ele estava lá, todo mundo, junto com José de Arimateia. Então, queridos, acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Ele foi sincero. Olha o verso 5 e 6. Jesus vem de novo. Nicodemos, você precisa conhecer as coisas de Deus. Meu Deus, aquele homem, eu lhe digo a verdade, ninguém, primeiro ele fala que não pode ver, agora ele fala, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Verso 6, os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Querido, o Espírito está com letra maiúscula ali. O bebê, quando nasce, ele dá um grito. Ele despertou, teve fôlego de vida. Esse é o milagre da vida. O nascimento espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos ter o Espírito Santo resgatando cada um de nós.
Verso 7, é necessário nascer de novo. Jesus começa a ministrar. O vento sopra onde quer. O vento é conhecido na linguagem do judeu como espírito. Então ele fala vento, porque vento você não vê, espírito você não vê. Tá? O vento, Jesus traz uma situação, sopra onde quer, assim como você ouve o vento e não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Olha bem, nessa versão, nova versão transformadora, você não é capaz de distinguir para onde que ele vem, nem para onde que ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Não tem ninguém aqui que vai dizer assim, olha, Natan nasceu tal dia, tal. Não. Eu posso explicar com a minha certidão de nascimento que eu nasci no dia 24/11/1958, no Hospital Geral de Cuiabá, Mato Grosso. Agora, o meu registro, por isso que alguém aceita Jesus aqui, a gente faz uma oração. Com a boca você confessa, mas escreva o meu nome, não lá no cartório, no livro da vida. Então, esse nascimento, automaticamente, queridos, é escrito seu nome no livro da vida. Você pode estar ali, morrendo num acidente, chega uma pessoa e fala, você aceita Jesus, e ela se entrega, automaticamente ela salva. Pastor, que é isso? Uai, o ladrão lá, da direita, né? Porque o da esquerda não quis, né? O da direita, Senhor, lembra de mim, ainda hoje. Ladrão, o cara era merecedor, os dois. Mas um perguntou para Jesus, e Jesus falou o que para ele? Ah, mas você é isso aí? Não, ainda hoje estará comigo no... Então, para qualquer pessoa, pensa, já sei até em quem você pensou, numa tranqueira aí, né, que está martelando o povo brasileiro. Essa tranqueira, se aceitar Jesus, é bom que ele aceite e já vai logo, recolhe ele, porque aí ele vai para o céu, senão ainda é perigoso ele ainda voltar a roubar ou fazer alguma coisa. Como pode ser isso? Nicodemo pergunta. Você é mestre? Jesus deu umas 3 invertidas nele, e agora chama ele e fala assim, você é mestre? Aonde está a sua segurança? É aí que você vai ser forjado. Pastor, como assim? Qual foi o maior treinamento dos discípulos? No mar. Por quê? Era exímio pescador, conhecedor do mar. Atravessa o mar. Ai, vamos morrer, tal, não sei. Mas eles chamaram Jesus. Jesus estava deitado no barco lá. E eles estavam, pega aqui, Pedro, puxa para cá. Outro não sei o que. Se eu colocar eu e você num barco daquele, balançou, você já está vomitando, amados. E aí os caras estavam lá, tá. Quando assusta, os caras falaram, Senhor, socorro, nós vamos morrer. Então, você é mestre, respeitado em Israel. Quem falou isso? Jesus Cristo. Ele foi de madrugada, à noite, querer falar com Jesus. Jesus foi receber ele. Por que Jesus foi receber ele? Porque Jesus sabia quem era
Nicodemos diante da sociedade e diante de Deus. Você é um mestre respeitado. Jesus não falou com desdém agora para ele, nenhum momento. Falou: Nicodemos, você é uma pessoa que dedicou a vida inteira a ser um mestre das Escrituras Sagradas e não entende essas coisas. O que Jesus estava, eu até anotei aqui, forjando agora Nicodemos? Orgulho, tradição judaica. O fariseu, ele se considerava os homens mais peritos nas escrituras, fariseus, escribas, né? Os saduceus eram ricos, mas eles eram aquele que não acreditavam em muita coisa. O fariseu não. E aí, e a tradição, queridos, prega para um católico que Maria pode ser agraciada, bendita entre as mulheres, mas não é Deus. Prega, você vai escutar. Tradição chama-se dogmas. O que é dogmas? Algo que o homem cria e coloca do lado das escrituras e compara com as escrituras. O dogma é algo que vem, por mais que seja, que tenha bom senso, mas ele não é bíblico. A Maria é mulher de Deus? Ela foi a escolhida para ser mãe de Jesus, mas ela não é divina. Não é divina. E a Bíblia inteira menciona Jesus. O encontro com Nicodemos não foi com Maria Madalena, não foi com Maria, mãe de Jesus, não foi com Pedro, nem com Paulo, foi com Jesus Cristo. O apóstolo Saulo, que se tornou apóstolo Paulo, ele teve encontro com Jesus ressurreto, já havia sido morto. Aqui não, aqui Nicodemos está conversando com um jovem mestre, um homem que andava simples, mas que traz ele e diz: olha, o senhor é mestre, o senhor é um mestre. Jesus não estava fazendo desdém dele. O senhor é um mestre e não entende isso? E aqui começa, querido. Qual que é o desafio aqui? Ágatos, homens forjados. Existe aquele que acha que é homem de Deus, e ainda não é, porque não teve encontro com Jesus, mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, esse encontro, o que eu preciso fazer? Nada. Nada. O que faz? Deus. Só Deus. A graça é um dom de Deus. Mas daqui para frente começa uma situação. É eu me dobrar. E o capítulo 3 inteiro fala sobre essa forja. É eu crer na condução do Espírito Santo. Agora, a minha vontade vai ter que ser submissa à vontade de Deus. Gálatas, capítulo 5. É o processo do crescimento espiritual. Pastor, como é que você vê o crescimento espiritual da pessoa? Quando você vê mudança. Quando você vê mudança.
Eu tenho 2 netos lá em casa, um de 7 e outro de 4. E ele chega e fala: vô, eu já tenho 1,27 m. O outro tem, né? Então, existe o crescimento. Eles vão medindo lá, o pai mede ele já vem falar para mim. Mas existe coisa que você começa a perceber. Começa a ler, começa a escrever. Então, você começa a ver. E aqui, permaneçam firmes. Não, Gálatas 5,16. Olha o que fala. Deixa que o Espírito guie sua vida. A pessoa só cresce se ela for para uma escola. Se ela tiver, quem aqui de nós aqui temos filhos. Em escola você vê o crescimento, tanto físico como intelectual, como isso, como aquilo. Então aqui eu estou falando de um crescimento espiritual. Ó, existe aqui uma situação. Eu estou falando de um homem separado, Ágatos, um homem diferenciado, um homem de fé, um homem forjado. Deixe que o Espírito guie sua vida. Não, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. E como eu deixo o Espírito guiar a minha vida? Querido, para começar, eu sempre falo aqui, para começar, você vê que alguém está crescendo espiritualmente falando, se ela tem costume cristão. O costume ali do mundo, dorme tarde, acorda tarde. E o costume do cristão, dorme mais cedo, acorda mais cedo. E qual é o costume do mundo? Impregnar com as coisas, está sempre buscando, querendo as coisas do mundo. E qual é o costume do cristão que está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida? Ele vai virar um zumbi, um cara que vai ficar só, ai meu Deus, tal. Não! Ele é um homem guiado pelo Espírito de Deus, querido. Um homem guiado pelo Espírito de Deus, ou Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez tantas fortunas que está debaixo da terra que você nem sabe. É esse Deus que quer guiar você e eu. A nossa natureza humana, ela tem que ser cada dia forjada. Então isso é um homem em constância mudança. Verso 17. Presta atenção, querido, abre seu entendimento. A natureza humana deseja fazer exatamente o que o Espírito quer. Gente, eu sou obreiro, já trabalho aqui, tenho escala, toco na igreja. Não está falando disso, está falando da sua natureza humana. Você não quer acordar de madrugada, e muito menos ler a Bíblia, e muito menos orar. Você quer o quê? Começa a observar o que o seu coração deseja. E o Espírito nos impele. Ele, não, é por aqui. A direção contrária àquela desejada por você, pela natureza humana, todos os dias. Essas duas forças estão falando aí, bem claro, querido, não preciso aqui ser um exímio pregador, é só ler a palavra lá. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, se você é um homem guiado pelo Espírito Santo, você deixou de fazer muita coisa.
e você passa a fazer as coisas que Deus vai mandando você fazer. Verso 18. Quando, porém, somos guiados pelo Espírito, por Deus, não estamos debaixo de nenhum critério, de nenhuma lei, de nenhum dogma, de nada. Nós estamos sendo conduzidos por Deus, amados. Verso 22. O Espírito produz o fruto. Isso aqui a gente tem que entender. Aqui a gente tem que entender um pouco de português. O Espírito produz este fruto. Singular. Não é frutos. Porque senão tinha que ter vários espíritos. Lá no mundo, nós tínhamos espírito de porco, de Zé Pilintra, de Pombagira, de não sei... Eram muitos espíritos. E fazia só presepada. Quer ver aqui que a gente fazia? Põe no 19 aí. Quando segue os desejos da nossa natureza humana, que resultado a gente fazia? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme. Você já viu dentro da igreja, amados? Tem pessoa que fala assim: olha, todo mundo gosta do Michel, mas eu não vou com a cara dele. O que é isso? É reflexo do mundo. Então essa pessoa está em um processo. Quando um pastor escuta um negócio desse, ele sabe que essa pessoa está num processo de mudança. O que o mundo prega? Classes sociais. Preto contra branco, pobre contra rico, não sei o que. Começa a fazer esse tipo de coisa. Do mundo. Do mundo. Agora, volta lá no 22. O que o Espírito Santo faz? Um Espírito, que é o Espírito Santo. Deus Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem algo para fazer na sua vida e na minha. Os 3 primeiros qualidades do homem de Deus é amor, alegria e paz. Querido, chegou na casa de uma pessoa. A pessoa é amável, tem alegria e tem paz. Você fala assim: essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas, irmão, ela acabou de perder a mãe. Vem aqui, eu vou fazer um cafezinho para você. Vem aqui, opa, foi bom que o senhor chegou aqui hoje me visitar, tal. Está alegre, está não sei o que, papai. Tem a tristeza? Tem. Mas passa por cima. Às vezes foi demitida do serviço. Não. E aí, irmão, mas você foi demitido? Não. Deus sabe todas as coisas. Quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra. Será que Eduardo está bem? Então vou ver. Qual é o comportamento de Eduardo? Hoje estou... Olha, conversa comigo não. Hoje eu não estou bem, segunda-feira. O mundo fala assim: sextou, quando dá meio-dia, né? Sextou, é só alegria. Aí sabe o que acontece com o mundo? Na segunda-feira, segundou. O cara está de ressaca, gastou no final de semana, fez prostituição. E o que acontece com esse cara que ficou na mão de Satanás? Ele chega segunda-feira, começar tudo de novo. Eu vou trabalhar para... Eu gastei.
eu joguei fora meu dinheiro, eu fiz isso. Agora, o que acontece com o homem de Deus? Ele vem para a igreja, ele alimenta, ele está aqui, chega na segunda-feira, aí ele está com gás, porque domingo ele tira para o Senhor, adorar o Senhor, alimenta, né? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, ó, é um homem que tem bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Queridos, eu falei aqui de um homem que para mim, né, eu tenho a conversão de Nicodemos e de Saulo como uma extremo. Tem muita gente que tem um testemunho forte. Uns eram prostitutos, outros eram bêbados, outros eram isso, outros eram aquilo. Mas esses homens, eles converteram das suas convicções. Eles eram exímios homens, eram exemplo para a sua sociedade, para o seu grupo social. E para eles se converterem, eles tiveram, Michel, eles tiveram que perder tudo que eles tinham para ganhar Cristo. Vamos ficar em pé. Guarde isso. O primeiro passo que você e eu temos que dar é ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Que Deus possa falar com cada um de nós nesse culto. Essa Bíblia aqui, desafios de todo homem. Queridos, o teu desafio a cada dia, é você se submeter, eu e você, nós, submeter dia a dia ao senhorio de Cristo. O que é senhorio? Ele passa a ser meu Senhor e meu Salvador.